Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 4 e 5 da apostila. O foco da nossa aula de hoje, galera, vai ser entender os tribunais da Inquisição, certo? Para a gente poder entender o que foram os tribunais da Inquisição, é fundamental que a gente entenda primeiro o que foi a Inquisição, né? A Inquisição, como eu coloquei lá no quadro, foi uma perseguição, né? Na verdade, a perseguição e o julgamento daquelas pessoas que eram consideradas uma ameaça às doutrinas da Igreja Católica, certo? Basicamente, foi criado, né, um órgão, né, que no caso vão ser esses tribunais, para investigar os suspeitos de heresia. O que é isso? Basicamente, qualquer pessoa que professasse ou que vivesse práticas diferentes daquelas que eram reconhecidas como cristãs era considerado um herege, certo? A Inquisição, ela foi criada na Idade Média, lá no século XIII, e era dirigida, né? Ela era tocada pela Igreja Católica. Ela era composta por esses tribunais, que eram exatamente os locais, né, que julgavam todas essas pessoas que eram consideradas uma ameaça às doutrinas, tá? Da instituição Igreja Católica. Lembrando que doutrina é basicamente o conjunto de leis, é o conjunto de regras que vai reger, né, uma instituição, no caso aqui, a Igreja Católica. Aí o que acontecia, galera? Os suspeitos, eles eram perseguidos, julgados, e aqueles que eram condenados, né, que eram julgados culpados, cumpriam penas que podiam variar. A gente tinha penas que eram mais brandas, vamos dizer assim, como por exemplo uma prisão temporária, penas mais graves, né, mais intensas, que aí já vai ser prisão perpétua, ou até mesmo a morte na fogueira, onde esses condenados eles eram queimados vivos em plena praça pública. Se vocês tiverem curiosidade, tem algumas imagens, né, desse período, algumas retratando, né, esse período da Inquisição, são imagens bem fortes, principalmente desses julgamentos e dessas punições, tá? O que acontecia? Essas pessoas que eram perseguidas, elas não tinham o direito de saber quem tinha denunciado elas, mas, em contrapartida, por outro lado, eles podiam dizer os nomes de todos os seus inimigos para fazerem, né, uma averiguação no tribunal medieval. Com o passar do tempo, essa forma de julgamento, ela ficou comum, né, se tornou uma prática com mais frequência em países europeus. Que países europeus eram esses? A gente pode usar como exemplo Portugal, França, Itália, Espanha, certo? Contudo, na Inglaterra não teve tribunais de inquisição, beleza? E quem que era perseguido? Quem eram essas pessoas que sofriam, né, que foram perseguidas na Inquisição? Nós vamos ter, né, muitos cientistas foram perseguidos, censurados, e alguns deles, né, foram até condenados exatamente por defender ideias contrárias a essas práticas, né, contrárias à doutrina da Igreja Católica. Um dos casos mais conhecidos, mais famosos e que eu acredito que vocês já tenham escutado foi, né, do astrônomo italiano, o Galileu Galilei. Ele escapou por muito pouco de ir para a fogueira por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol. É isso mesmo, gente. É isso que vocês escutaram. Ele quase foi morto, queimado vivo na fogueira por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol. Outro caso também, que é bastante representativo, né, que ele é bastante disseminado, foi do cientista italiano chamado Giordano Bruno. Ele foi acusado de ser herege, né, de praticar a heresia, e foi excomungado pelos calvinistas porque o Giordano Bruno ele afirmava que o universo está em constante transformação, tá? Ele foi julgado por sustentar opiniões contrárias à fé católica. O Giordano Bruno ficou preso em Roma por 8 anos e foi condenado à morte pelo tribunal, certo? Mas eram só cientistas que eram perseguidos? Não, nós também temos outro
público, vamos dizer assim, outro grupo que sofreu muita perseguição nesse contexto, que eram o quê? As mulheres. As mulheres também sofreram bastante nessa época. Os inquisidores, né, eles consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou de remédios, né, feitos de ervas ou de outras substâncias. Essas ideias das bruxas medievais basicamente nada mais eram do que mulheres, né, conhecedoras das ervas, do poder curativo das plantas e que também, né, receberam esse tratamento horrível, cruel, foram condenadas. Então, assim, aquele chá de boldo que todo mundo toma quando está passando mal, nesse contexto aqui, ele era considerado uma bruxaria. Tá? O rei e a rainha da Espanha, eles se aproveitaram, né, de todo esse contexto para perseguir nobres e judeus. Tá? Eles reduziram o poder da nobreza, torturaram e mataram judeus e faziam o quê? Tomavam esses bens. Então, essa ideia de perseguir nobres e judeus aqui nesse contexto acabou sendo o quê? Uma prática também bastante lucrativa. Tá? Milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que muitas vezes eram o quê? Falsas. Tá? E como os inquisidores eles tinham grande poder, né, eles começaram a desafiar os reis, os nobres, os burgueses e outras pessoas importantes nesse contexto. Né? Essa perseguição aos hereges da época e protestantes só terminou no início do século XIX. Então, gente, lembrando que o herege é quem adota e sustenta, né, práticas, ideias, opiniões contrárias àquelas admitidas, contrárias àquelas que são consideradas certas, né? E protestante é a pessoa que segue algumas vertentes do cristianismo que se diferenciam da Igreja Católica, tá? Aqui no Brasil, a gente também teve Inquisição. A Inquisição foi um pouco diferente, né? Os tribunais eles foram instalados aqui no Brasil durante o período colonial, mas graças a Deus, né, não tiveram a mesma força que tinham na Europa. Foram julgados aqui no Brasil, principalmente lá no Nordeste, casos de heresia relacionadas ao comportamento dos brasileiros, além de perseguir alguns judeus que aqui moravam, certo? E só para finalizar, né, uma curiosidade é que um dos inquisidores que mais castigou os hereges no século XV foi o espanhol Tomás de Torquemada. Ele ficou conhecido, né, exatamente como o grande inquisidor e ele atuou na perseguição e punição de muçulmanos e judeus que moravam lá na Espanha. Beleza, gente? Então, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 2, questões da 18 a 32. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!